Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é professor José Roberto do Unicursos Presencial, diretamente de São José dos Campos, com um podcast aqui com um assunto muito bacana e pertinente na área de segurança pública. Nós trabalhamos aí já há mais de 30 anos preparando candidatos para concursos públicos, temos alunos aprovados em várias áreas, né? Não só na área de segurança pública, mas área fiscal, judiciária, bancária. E a ideia desse bate-papo hoje seria mais na área de segurança pública, especificamente Polícia Civil e outras polícias também, porque nós vamos falar aqui com um especialista, com uma autoridade nessa área, tanto assim na área de preparação como também resultados, né? Eu gostaria de apresentar a vocês o professor Felipe Moura. Obrigado pela presença, viu, Felipe? Eu que agradeço, Alberto. Pode fazer as perguntas aí que vão ajudar a galera aí a ser aprovada na polícia, com certeza. Felipe, eu assim, quando eu sou ainda da época aí do William Douglas, né? Quando ele passou em vários concursos, aí ele escreveu um livro lá, como passar em provas, em concursos, e ele tinha passado em vários concursos. Aí quando eu vejo aqui seu currículo, né, passou em mais de 15 concursos públicos. Cadê o livro, Felipe? Fala pra gente aí sobre... E contando, hein? Eu gosto, sou concurseiro, sou professor, José Alberto, mas eu também sou concurseiro, então adoro prestar concurso, fazer concurso, me atualizar, porque as coisas mudaram bastante. Desde a época do William Douglas até hoje, muita coisa mudou. Muita coisa. Mas a essência ainda é a mesma. Então, a dedicação, o estudo, o planejamento, a organização, um bom cursinho para compreensão, são fatores fundamentais para aprovação. Quais concursos que você foi aprovado, Felipe? Professor, eu fui aprovado na Polícia Federal 2 vezes, agente escrivão, fui aprovado na Polícia Rodoviária Federal, nos concursos de segurança pública em todos. Na Polícia Rodoviária fui mais de uma vez também, na Polícia Civil, que é o Estado de São Paulo, praticamente todos, desde 2012 eu venho sendo aprovado em todos. Em outros estados, a Polícia Civil também. Algumas outras carreiras que às vezes eu me aventuro para treinar, já passei nos Correios, no Ministério Público, oficial de promotoria, mas meu foco mesmo é segurança pública. Segurança pública, né? E hoje você é investigador de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Exatamente. Até uma pergunta que eu imagino que o pessoal de casa se faça, mas pô, você passou na Polícia Federal 2 vezes, na Polícia Rodoviária Federal também 2 vezes, por que não assumiu, por que assumiu a Polícia Civil? Então, tudo tem ônus e bônus na vida, né? Então tem muitos fatores. O que eu amo mesmo é dar aula. Então eu preparo, dou mentoria, estou aqui no Unicurso, consigo aqui com a galera do Unicursos e a galera da segurança pública, preparar a galera para passar, para ser aprovado, depois ver o churrasco dos aprovados. Essa é a minha vida, eu gosto de fazer. Sim. A polícia traz uma estabilidade. Claro que a Polícia Federal tem uma remuneração maior, mas no início a Polícia Federal você tem que passar um tempo fora. Pode ser que seja um tempo pequeno, é verdade, hoje mudou, né? Algumas coisas mudaram. Então pode ser que seja um tempo até não tão grande. Mas para mim, para minha vida, para minha realidade, porque eu amo fazer, que é dar aula. Aqui eu já tenho uma estrutura, tenho meu filho que nasceu agora, então para mim foi mais viável a Polícia Civil, né? Hoje sou investigador da Polícia Civil em Jacareí e gosto bastante. Gosto bastante de exercer a função, gosto muito mesmo. Não largaria hoje, de jeito nenhum. Ô Felipe, uma coisa também interessante aí no seu currículo, né? É que a pessoa pensa o seguinte: o professor Felipe é aprovado em mais de 15 concursos na polícia, então ele deve ser formado em Direito ou engenheiro. Qual que é a sua formação, Felipe? Não, eu sou formado em História pelo ERJ do Rio de Janeiro. Eu vim do Rio de Janeiro, sou formado pelo ERJ. Lá eles têm uma fama muito grande de formar concurseiros, né? É uma realidade um pouco diferente de São Paulo. Então já fiz a faculdade lá de História pensando em dar aula, sempre querendo dar aula. E aí inicialmente eu ia dar aula de História, né, para colégio. Mas depois eu percebi um nicho do concurso público e eu comecei a estudar para a Polícia Federal já em 2006. Já tem uma caminhada aí já, né? E eu percebi que era um caminho que eu podia seguir, que eu podia explorar para dar aula, não para História, mas para concurso público. Seria mais interessante, tanto financeiramente quanto público. Porque eu gosto de dar aula para as pessoas que estão interessadas e tudo mais.
E o concurseiro, ele é interessado por natureza, né? Que é a vida dele que está em jogo, né? Claro, então esse nicho me chamou bastante atenção e desde então não parei mais. Isso foi em 2006? 2006, né? 2006. Então você já era formado em História, estava dando aula ou não? No meio da faculdade, isso foi no meio da faculdade, já estava dando aula e me preparando para concurso. E aí virou a chavinha, estava no meio da faculdade. Que legal, hein? Aí eu me formei em 2009, mais ou menos assim, na faculdade, na UERJ, no Rio. E fazia um concurso público, um cursinho lá para a Polícia Federal lá no Rio de Janeiro. Depois que eu terminei minha monografia, eu vim para São José e comecei a fazer um unicurso aqui com vocês, foi quando eu conheci vocês. E aí já emendei de aluno para professor e segui, estou já em mais de 15 anos, né, nessa pegada, com tanto solo quanto com vocês, né, nessa parceria. Que bacana, que bacana. E hoje assim, hoje você está na Polícia Civil e a gente tem aí perspectivas, né, de concursos públicos para a Polícia Civil e até assim, a gente recebe bastante perguntas, né, do pessoal, porque a princípio seria concurso de nível médio, mas aí o pessoal não sabe se vai ser nível médio mesmo, vai passar para nível superior. E aí, Felipe, se você puder dar uma ideia para nós, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, Polícia Civil, né? E só enxerga a função de investigador e de escrivão, né? Não consegue ver que tem outros cargos também, né? Aí se você puder dar para nós um panorama, por favor. Claro. Então, primeiro que eu vislumbro muito, até o pessoal de casa, é importante, a segurança pública, a Polícia Civil é um caminho muito bacana. Por quê? Porque é um concurso que, analisando com carinho, não é dos mais difíceis pensando em concurso público. Muita gente tem sonho de assumir a Polícia Civil, ou ser policial, virar policial, tem estabilidade, o salário está melhorando bastante e corriqueiramente, rotineiramente, até de forma contumaz, a gente está vendo concursos para a Polícia Civil. Inclusive para o ano que vem, eu acho que nós seremos novamente. E quando a gente fala Polícia Civil, a gente não deve se limitar somente ao estado de São Paulo, né? Claro, Polícia Civil no estado inteiro e vários estados pagando muito bem também, tendo... E a própria experiência, porque são concursos parecidos, né? Às vezes troca a banca aqui ou ali, mas com a experiência, com o estudo, isso transforma o concurseiro em possibilidades de, com uma adaptação aqui e ali, conseguir passar, por exemplo, em Minas, no Espírito Santo, no Rio, ou até para o Nordeste. Eu, futuramente, meu sonho é morar no Nordeste, Zé Roberto, quem sabe futuramente. Mas hoje estou estabilizado aqui, com as aulas, com a polícia, mas quem sabe, um sonho futuro. Então tem polícias civis lá que pagam bem também, o custo de vida pode ser mais barato, então tem muitas opções realmente. Eu lembrei de um aluno que ele prestou concurso, não foi para a polícia, foi para a área fiscal, né? E ele prestou concurso para a Bahia, fiscal da Bahia. Passou em primeiro lugar. A última notícia que eu tive dele é que ele morava em Ilhéus, com uma casa na frente da praia. Nossa, isso que é vida. E com salário de fiscal, né? Claro, muito bom, né? Excelente. Mas assim, em relação aos cargos, né? Além de investigador e escrivão, quais outros cargos que nós temos na Polícia? Vamos lá. Existem alguns cargos de nível médio e os de nível superior. Então, de nível médio, os comuns, nós temos papiloscopista, auxiliar de papiloscopista, agente de telecomunicações e agente policial. São os 4 que normalmente abrem. Claro, tem a polícia técnico-científica com perito, tem a parte de auxiliar, de atendente necrotério, fotógrafo, que abrem de vez em quando, mas os mais comuns do nível médio são esses 4 que eles abrem ainda com um parzinho. Abre PAP e AGTEL em uma leva e a segunda leva auxiliar de papiloscopista e agente policial, que antigamente era nível fundamental, mas não existe mais concurso de nível fundamental. Qual o problema, professor? O problema é que com a reestruturação das carreiras agora a nível federal, os estados estão começando a mexer também nas carreiras estaduais da Polícia Civil. Então agora eles estão unificando as carreiras e a tendência é que futuramente não haja mais o concurso de nível médio, seja uma carreira meio que única e todos exerçam praticamente todas as funções da polícia, de acordo com suas aptidões. São Paulo, historicamente, é uma das últimas a aderir a essas mudanças. Eu acredito ainda, mas é opinião minha e não é nada interno, nenhuma informação privilegiada interna, é uma opinião minha, que eu acho que para o ano que vem ainda é possível que tenhamos mais um concurso de nível médio. Mas o concurso de nível médio está em extinção na Polícia Civil. Tá? Eu até vejo isso, Felipe, com bons olhos, né? Porque isso é uma maior qualificação da pessoa que entra na Polícia Civil. Zé Alberto, isso é fundamental, isso é excelente.
o número de vagas para o nível superior para o investigador escrever é muito maior. Com a quebra da cláusula de barreira, você atingindo os mínimos, você vai para a prova oral, para as próximas fases, que a gente vai conversar já já também. Então a chance de passar aumentou, o número de vagas é maior, o salário, a remuneração também tende a aumentar por conta dessa diminuição de cargos, de carreiras. Então é fundamental essa mudança. E outra, hoje as pessoas têm uma possibilidade muito grande. Por quê? Tirando o concurso de perito, delegado, que tem um nível superior e tem que ser específico, exatamente, ainda a Polícia Civil aceita o tecnólogo. Então a pessoa de 17 para 18 anos de idade já pode fazer um tecnólogo em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Às vezes tem tecnólogo aí que paga 110, 120 reais por mês, bem acessível. O cara já consegue a faculdade, já consegue prestar, entrar na Polícia Civil com 22 anos. E com um detalhe, né, Felipe? Mesmo para você que está assistindo esse vídeo agora, se você tem nível médio, está naquela dúvida assim, será que vai ter concurso, será que não vai ter concurso? Aí a pior coisa que tem é você entrar num projeto com dúvida, né? Não tenha dúvida, comece a estudar para a Polícia Civil, até porque, né, entre sair o edital, nós estamos naquela ideia, ainda esperando sair o edital, e saindo o edital, até a pessoa, né, o candidato, passar por todas as fases e ter que apresentar o certificado de nível superior, aí vai no mínimo 1 ano, 2 anos. Dá tempo, que são muitas fases, então é possível a pessoa se preparar, estudar, e aí, se for o caso, pelo próprio tempo, já começa um tecnólogo. Claro. Tem muita gente, sabe, faz o que, seu Roberto? Para tentar melhorar a colocação e dar tempo, quando termina a prova, começa as novas fases, ele percebe que foi bem, que foi aprovado, que está conseguindo seguir as fases, ele entra numa pós-graduação para ganhar uma pontuação. Então dá tempo. Dá tempo. Dá pro aluno que apenas tem o nível médio, ele fazer um tecnólogo rápido para o nível superior. Claro, se ele quiser fazer um direito para advogado, para delegado, também é um bom caminho na segurança pública. Mas só o tecnólogo já é suficiente. Se ele não tem uma faculdade, ele quer mudar de vida rapidamente, já entrar no concurso de investigador, de escrivão, que eu, de verdade, pessoal de casa, tá me ouvindo, eu de verdade aconselho ir muito. Porque escrivão também, o pessoal brinca do escravão, né, que trabalha muito. Na minha delegacia, na delegacia que eu trabalho, há uma divisão muito interessante de trabalho. Os escrivães não trabalham mais que nós, investigadores, nem a pau. Olha só. Um abraço para os escrivães do terceiro emprego. Mas eu acho que eles, claro, trabalham bem, a gente tem uma sintonia muito boa. A delegacia que eu trabalho, a sintonia é muito boa, o ambiente é muito agradável. A gente ouve falar muito também, Zé Alberto, se eu puder entrar nesse assunto, que a Polícia Civil tem muita corrupção, eu estou preocupado onde eu vou cair, onde é que eu vou trabalhar. Olha, de verdade, eu já trabalhei na polícia, saí, voltei, eu nunca vi. O ambiente que eu trabalho é um ambiente muito bom, o local é um local muito bom, as pessoas são pessoas que se ajudam, o time é muito bacana, é agradável. Eu não vejo nada de corrupção, mas é zero mesmo, nenhum centímetro de corrupção. Ô Felipe, é legal você tocar esse assunto aí, porque a gente vê assim que normalmente quando se ouve sobre corrupção tal, essa notícia ela é maximizada e muitas vezes até distorcida, né? Então eu acho bacana mesmo você colocar isso, porque muitos acabam não indo para a Polícia Civil com esse preconceito, né? Essa pré-ideia de que ali não é um ambiente legal. Não tem esse preconceito, é um ambiente bem agradável, vai ter trabalho, a criminalidade está aumentando, a gente vai ter que investigar casos, o escrivão tocar inquérito policial, tem as outras funções também que auxiliam no inquérito policial, função principal da Polícia Civil. Mas então tem trabalho, a gente vai trabalhar, mas trabalhar é legal, é gostoso, o ambiente é agradável e onde eu vejo não tem corrupção. Legal. Felipe, remuneração, como que é? O pessoal fala assim que a Polícia Civil ganha menos que os outros estados ou alguma coisa desse tipo. Assim, mas mesmo assim, né, eu vejo que o salário inicial hoje está acima de R$4.000, né? E quando algum aluno vem falar comigo, Zé Roberto, tal, como que é o salário? Eu falo, olha, a pessoa que termina o nível superior hoje, quando consegue emprego, vai estar ganhando quanto? R$1.000, R$2.000, R$3.000, né? Então, como que hoje, né, quem entrar na Polícia Civil do Estado de São Paulo, em termos de remuneração e benefícios, quais seriam? Vamos lá. A remuneração mais ou menos em média de um policial civil que entra na Polícia Civil hoje é uns 5.800 líquido, que é um bom salário. Porém,
tem outras vantagens. Por exemplo, tem delegacias que a cada 3 meses, né, em um trimestre, melhorou os índices de criminalidade, solução de casos, então tem bônus que às vezes chega R$1.000, R$2.000, até R$3.000. Então, existem alguns benefícios, algumas remunerações bônus que o policial ele consegue ganhar incrementando o seu salário, sem contar no trabalho em si, que é um trabalho muito gostoso, não é um horário ou uma inflexibilidade, uma rigidez muito grande, como por exemplo, imagina no TJ. Minha irmã, ela escrevendo no TJ, é um ótimo concurso, ela é muito feliz, ela gosta, depende do perfil de cada um, mas eu vejo que ela é muito mais rígido em relação ao horário, a trabalho, a polícia civil. Existe uma liberdade maior de trabalho, de você ser colocado num ambiente que você se sinta mais à vontade. Então tudo tem ônus e bônus. Eu acho que o custo-benefício, remuneração e trabalho da polícia civil hoje é melhor que o TJ, puxando sardinha pro meu lado. Você está puxando bastante sardinha para a Polícia Civil aqui, olha, tá vendo? Duas informações importantes aí, hein, gente? Ambiente, legal, e também em termos de remuneração, muito bacana. E aqui, aproveitando, Felipe, que nós estamos falando sobre os cargos, tem uma dúvida aqui. Qual que é a diferença entre papiloscopista e auxiliar de papiloscopista? Vamos lá, nós temos alguns cargos de nível médio. Antigamente, os cargos de auxipap, de auxiliar de papiloscopista, a remuneração era menor, a exigência era menor em relação à escolaridade e à prova em si. Mas hoje em dia não tem tanta diferença mais, ambos são cargos de nível médio, o papiloscopista também é de nível médio, embora alguns outros estados são peritos papiloscópicos. Mas na prática, desde a minha época, eu fui papiloscopista, antes de ser investigador eu fui papiloscopista. O que especificamente o papiloscopista faz? Eu trabalhei no poupa-tempo em si, numa área mais administrativa, comparando impressões digitais, cadastrando novos indivíduos, cidadãos com RG, enfim. Mas tem cena de crime, então tem um grande papiloscopista, que é um amigo meu, um excelente profissional, que entrou comigo na carreira, hoje ele trabalha aqui em São José, especializado na DEIC, ele vai em cena de crime, que é o Guto, um abraço pro Guto, gente finíssima, e ele trabalha muito bem, vai em cena de crime, ele é um perdigueiro, ele acha mesmo, se deixar a impressão digital pegada, ele vai atrás, ele consegue solucionar caso mesmo. Então o papiloscopista também pode fazer isso. Tem uma parte, que eu sei que o pessoal fica com medo, mas que realmente vai em local de crime, em acidentes aéreos, por exemplo, para tirar digital de morto, acontece. Eu nunca trabalhei com isso como papiloscopista, mas acontece. Então tem vários setores. Porém, o meu chefe imediato, na época que eu fui papiloscopista, era um auxiliar de papiloscopista. Então na prática não existe muita essa diferença. A remuneração era menor do auxiliar de papiloscopista, mas que, tirando isso, na prática as funções são muito parecidas, né? Inclusive meu chefe era o Saulo, um abraço pro Saulo também, se ele estiver ouvindo depois. E muito tranquilo, muito legal, assim, o trabalho é muito legal e não tem uma diferença substancial, não. Eu tenho outro cargo que é auxiliar de necrópsia, é isso? Sim. E atendente necrotécnico? Tem também. Eu brinco com os alunos aqui, gente, esse emprego é o emprego que há para você almejar outros trabalhos na área. Porque é um emprego tranquilo, dá para você continuar estudando para concurso público. É verdade. Né? Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Eu brinco que é difícil na administração pública, por mais que nós tenhamos o princípio da eficiência, e de fato eu acho que ele deve ser cada vez mais colocado em prática. Existem as avaliações de desempenho, e mesmo depois de adquirir estabilidade, existem avaliações de desempenho, e antes de adquirir estabilidade, você passa por estágio probatório, que existe semestralmente uma avaliação de desempenho. E nesses cargos é mais fácil a pessoa ser aprovada, adquirir estágio probatório, estabilidade. Por quê? Porque às vezes ela vê um sangue, etc, ela desmaia, realmente não tem condições, né? Não tem como, ela percebe que esse cargo não é pra mim, não tem jeito. Bem, a gente falou tá um papo bem interessante, e isso me lembrou também uma coisa, Felipe, que eu assim conheço um ex-aluno que já está há muito tempo na Polícia Civil, né? E quando ele começou na Polícia Civil, é demais, né? Porque o salário e tal, a pessoa só tinha nível médio, era um cargo de investigador nível médio, na época era nível médio, né? E aí eu encontrei ele um tempo atrás, aí ele só reclamava que o salário estava ruim e que não conseguia pagar as contas, mas era uma coisa lógica, né? Porque, e isso eu falo para os alunos o seguinte, né?
E nesse caso, né, desse ex-aluno, o que ele fez? Ele entrou na Polícia Civil e se acomodou. Né? Ele não casou, teve filhos, teve outras demandas, e é lógico, né, que o salário ele acaba não suportando as despesas que a pessoa vai adquirindo conforme o tempo, né? E uma coisa que eu falo sempre para os alunos, né, faça um projeto para entrar no concurso público a curto, médio e longo prazo. Então, hoje, talvez o seu projeto de entrar na Polícia Civil, o que você tem que fazer a curto prazo? A curto prazo é você ver como que você vai estudar, material, curso e tal. Médio prazo, né, que eu chamo assim de 2 a 3 anos, entrar num cargo realmente da Polícia Civil, mas não esqueça de traçar um plano a longo prazo. Ou seja, você entrando como investigador, como agente, como escrivão, vai pensando em ser delegado, ou entrar em uma outra área, né? Ou seja, nunca parar. Porque claro, quando a pessoa para, já era, né? Com certeza. A gente brinca entre os alunos da segurança pública que só entrar na polícia que o primeiro cargo na polícia, nem que seja faxinopol, mas eu preciso entrar na polícia de algum jeito. E depois lá dentro a gente vai buscando aí com a necessidade de cada um, né? Mas antigamente, realmente, Zé Roberto, o salário era mais baixo, a perspectiva de trabalho, a infraestrutura da polícia era menor, mas as coisas melhoraram bastante. Não falando de política, não é o objetivo do nosso podcast, mas de um tempo para cá, principalmente agora nesses últimos 2 anos, a perspectiva de melhora, de concurso, de salário, ela é grande. Isso é bom. A perspectiva é muito boa. Porque eu vejo assim também é algo que eu noto aqui no Unicurso, que o Unicurso ele tem preparatório para a área de segurança pública, mas tem também para a área judiciária, a área bancária, né? E quando sai um concurso, eu vou nas turmas e divulgo, logicamente. Quando eu vou numa turma da polícia, Felipe, pessoal apático, não quer nem saber de concurso do Banco do Brasil, do INSS. Ou seja, eu vejo que quem se prepara para a polícia é um pessoal altamente focado, eu quero polícia e fim de papo. Para mim não interessa ser escrevente, ser INSS, ser fiscal, né? A pessoa realmente quer ser policial e eu acho muito bacana, né? Porque é vocação, né? É vocação realmente. E é um trabalho muito bonito, né? É um trabalho assim que ajuda tem um trabalho direto com a sociedade, ajudando, né, a população. Não obstante, né, a gente sabe, né, também por motivos políticos, né, toda essa imagem muitas vezes negativa, né, que a grande mídia faz, a polícia pegando lá um ponto isolado e maximizando, né, trazendo aquela ideia muito ruim do cargo da polícia. O trabalho da polícia é fundamental, é importantíssimo. Geralmente as pessoas têm o sonho de virar policial, então entram na polícia com a ideia de fazer polícia, de mudar o mundo mesmo, e eu vejo isso. Agora eu passei por uma academia novamente e praticamente 100% dos alunos vibravam com a polícia, queriam mudar, então isso realmente faz toda a diferença. E falando dos alunos da polícia que têm o sonho de entrar, isso também é importante porque o foco é fundamental, né? A disciplina, o foco. Então a pessoa que fica pulando de galho em galho, para cá, para lá, não sabe muito bem o que é, acaba não passando em nada, né? Então você tem um objetivo, um foco, e é claro, né? Abrindo um leque para as coisas que são próximas daquilo que ele quer, uma polícia civil em outro estado, uma polícia militar, uma guarda municipal de São José que também, que está muito legal. A guarda de São José está muito bem aparelhada, um trabalho muito bem feito aqui da Guarda Municipal de São José, uma das melhores do país, se não a melhor do país, com a remuneração muito boa, infraestrutura, vários concursos aí na iminência de sair, outros que já acabaram de sair. E eu conheço alguns alunos que são guardas de São José e estão muito felizes. Pensem em nem sair. Pensa em não sair, né? Pensem em não sair. A gente teve um podcast com o Guarda Civil de Taubaté e eu fiz essa pergunta, né? E aí, vocês pretendem continuar, né, como Guarda Civil Municipal ou pretende ir para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil? Não, aqui está muito bem, está muito bem estruturado, né? Então, aqui o CSI de São José é de outro mundo mesmo, é muito legal, ajuda muito, combate a criminalidade, auxilia a Polícia Civil, a parceria entre a Polícia Civil e a Guarda aqui em São José é muito boa, então auxilia bastante. A Guarda é um excelente concurso também. Legal. Felipe, para quem quer ser policial, né, e está assistindo esse podcast e está se interessando, o que é necessário, né? Quais são as fases, né? Eu sei que são várias fases. Na primeira fase o pessoal tem mais
preocupação, né, que é a prova objetiva, e muitas vezes a pessoa acaba se descuidando das outras fases. Como que é? Eu vou falar, Zé Alberto, mas é para o pessoal de casa não se assustar. Confiem em mim, não se assustem. Mas realmente são muitas fases, o processo é árduo. A Polícia Civil, além do estudo, da dedicação no estudo, empapirar, psicológico também é muito importante, porque é tempo, é paciência, e aí a gente sabe que é sempre alguém em casa perguntando, ou um amigo perguntando, e esse concurso não sai nunca, não, você não foi aprovado. Então tem que ter paciência, porque é um processo árduo, longo, mas que no final ele vale a pena passar por esse processo. Primeiro nós temos a prova objetiva. A prova objetiva, em regra, ela é composta por 80 questões, separada por blocos, e deve-se fazer o mínimo nos blocos. Então tem um mínimo em cada bloco. Se o candidato fizer o mínimo em cada bloco, ele já está aprovado, porque não tem mais corte ou uma nota X específica para ele passar. Menos que isso, mesmo que atingir os mínimos nos blocos, você está fora. Hoje não. Se o candidato atingir os mínimos nos blocos, ele está dentro. Isso é ótimo. Ah, mas não passa muita gente? Tudo tem ônus e bônus. O problema é que as provas ficam um pouco mais difíceis, os blocos ficam mais difíceis. A última prova da polícia, que inclusive com toda humildade, falando, eu fui o primeiro colocado geral de todo o estado de São Paulo. Legal, parabéns. Primeiro colocado geral, eu buscava isso. No meu concurso que eu acabei assumindo, eu fui o quinto. Nesse que eu estava buscando o primeiro. No outro já tinha sido o 12º, estava só me aproximando. Nesse concurso agora eu consegui ser o primeiro colocado geral de todo o estado, não só do São José dos Campos, né, regionalizado. Que é outra coisa importante que a gente tem que falar. E foi uma das provas, eu acho, na minha opinião, e foi falado por outros professores, por alunos, que foi a prova mais difícil de toda a história da Polícia Civil. Mas, se o candidato fizesse o mínimo em cada bloco, ele estava dentro. Quando você fala assim, todo concurso é assim, né? A pessoa fez o mínimo, o candidato fez o mínimo, ele é aprovado. Agora, existe uma diferença entre aprovado e classificado. Exatamente. Como que, eu não entendi, como funciona a Polícia Civil? Hoje em dia, na Polícia Civil, todos que atingirem os mínimos nos blocos, vamos lá, o bloco é raciocínio lógico e informático, um bloco, o outro bloco é português, o outro bloco é criminologia e direito, são 3 blocos. Todo candidato, todo aluno que atingir os mínimos em cada bloco, ele tem a prova escrita corrigida, que é feita no mesmo dia, no período da tarde. Aí tem uma prova escrita, umas 5 perguntas, não é muito difícil, o índice de reprovação não é tão alto, mas é classificatório, é importante para manter uma boa classificação. E depois de um tempo tem a prova oral. Todos que foram habilitados na prova objetiva, atingindo os mínimos, e tiraram um mínimo de 50% na prova escrita, são chamados para a prova oral. A prova escrita, ela é só eliminatória ou ela é classificatória? Ela é classificatória também. Ela é classificatória também. Tem a nota, vai classificar e é importante. Não tem um índice de reprovação tão alto, mas é importante estudar, treinar a prova escrita, então é um processo árduo. E depois da prova oral. A prova oral, ela costuma também não reprovar muito. O grande problema da prova oral é o nervosismo, passar por toda etapa, é um estudo mais cansativo, mas ela não reprova muito. Quem reprova mais é por ausência, falta, porque o processo é árduo, a pessoa acaba indo para outro caminho, vai mudando a vida. Isso é bom para quem está focado em quem conhece a polícia. O processo é longo, quanto tempo entre fazer a prova até a pessoa ser... Desse ano, agora dessa vez, as coisas estão até um pouco mais rápidas. Porque o governador quer acelerar e quer colocar mais policiais na rua mais rápido. Mas, em média, uns 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos. Então, para você que tem nível médio e está nessa dúvida, não pensa 2 vezes, já começa a fazer o tecnólogo. Exatamente. Dá tempo com tranquilidade. E a prova oral, ela é classificatória também? A prova oral, ela é eliminatória e classificatória. Eliminatória e classificatória. Se atingir menos que 50% também em cada matéria e menos que 5 na nota, 50. São as mesmas matérias, a prova objetiva? Nesse último concurso da prova oral, agora eles tiraram informática, porque no concurso passado, muita gente aprovou informática. Que é muito subjetivo. Estavam vindo umas perguntas absurdas de informática. Sim. Eu dei sorte na minha. Mas estavam vindo muitas perguntas difíceis. E aí, para evitar esse problema, eles não querem reprovar ninguém. O foco não é reprovar ninguém. Na própria prova oral, os delegados, os professores que vão fazer a arguição, eles falam num momento antes ali que, olha, o foco não é reprovar, se acalme, fiquem tranquilos. Quem se preparou vai dar tudo certo. Então o objetivo não é reprovar, eles precisam de mais policiais, né? Sim. O objetivo de fato é perceber quem está interessado, quem estudou, quem se dedicou. Mas é uma fase assim, que não é uma fase para ficar desesperado, preocupado, não vou fazer o concurso por conta da prova oral. Na minha humilde opinião,
eu acho a prova objetiva mais difícil, muito mais difícil que a prova oral. Você prepara o pessoal para a prova oral, né? Preparo. Estou preparando agora um pessoal para a prova oral, com muitas arguições, e eu vejo a melhora, porque mesmo quem tem muita dificuldade em falar, quando ele vai treinando, falando, vai passando pelo processo, as coisas vão melhorando, vai facilitando, ele vai entendendo o jeito de responder, aí fica fácil. Você que está nesse processo aí, né, a gente vai deixar aqui em contato o Felipe, se tiver interesse em se preparar com ele na prova oral, é só mandar uma mensagem para o Felipe. Felipe, a gente falou da prova objetiva, da dissertativa, né, da prova oral, tem TAP, tem psicológico, tem investigação social com a PM, como que funciona? Então, o último concurso da Polícia Civil foi um pouco diferente. O teste psicológico, ele até existe, mas ele não é eliminatório, nem classificatório, é só para você estar presente. Para eles, a ideia deles é entender mais ou menos o seu perfil, para depois haver uma possibilidade de encaixar em um setor ou outro setor de acordo com sua personalidade. Eu acho difícil, sinceramente, na prática. Então, é para inglês ver, porque não reprova, então é uma fase que a gente não precisa se preocupar. O TAF não existe ele como fase do concurso, mas dentro da Cadepol ele existe. Mas eu também vou confessar, senhor professor, que no último que eu participei agora, nos outros que eu participei também, mas nesse último em especial, o professor ele pega no pé, ele faz com que a gente faça os exercícios, mas depois na hora da avaliação, como ele percebe que está todo mundo interessado, todo mundo tentando emagrecer e tudo mais, o objetivo não é reprovar. Então é muito difícil reprovar em qualquer matéria e também no TAF e na Cadepol. Muito difícil. Para quem não conhece muito essa área ainda, o TAF é o teste de aptidão física, né? E a academia seria a última etapa, é isso? A academia, na verdade, não é etapa do concurso. Na academia, não é etapa. A academia, o candidato já é um policial civil. Ele já é um policial civil. Recebe a remuneração. Já recebe a remuneração. Já recebe a remuneração. Quanto tempo, Felipe? Depois de uns 2 meses vem retroativa a remuneração, só que vem sem insalubridade, ele que vem depois de maneira retroativa. E tempo de academia, quanto tempo que a pessoa O tempo da academia mais ou menos varia, no mínimo 3 meses, não pode ser menos de 3 meses. Mas varia muito da carreira e também da necessidade. Por exemplo, essa última de investigador escrivão no estado inteiro, outra coisa para falar da regionalização, mas respondendo essa pergunta anteriormente, é que no estado inteiro a necessidade era muito grande de colocar novos policiais nas ruas, a defasagem era muito grande, nas delegacias, nas ruas, nos plantões. Então eles fizeram uma academia em tempo recorde, demorou 4 meses e o horário era das 7 da manhã até as 5h40 da tarde. Pô, puxado, hein? Bem puxado. Mas o normal é ser de 9 da manhã a 4h30 da tarde, com horário de almoço, e dá para estender um pouquinho, fazer com um pouco mais de respiro, né? Mas o pessoal da Cadepol lá tá de parabéns, eles fizeram uma academia muito boa e em um tempo curto, foi muito legal. A academia ela fica em São Paulo, em São Paulo capital, não tem em outras cidades? Não, só São Paulo capital? Não, a minha academia foi em São José dos Campos. Foi em São José dos Campos. Foi em São José dos Campos. Hoje a Cadepol, para investigador escrivão, para o nível superior, ela é regionalizada, assim como o concurso da Polícia Civil é regionalizado. Então hoje, quando eu vou me matricular, fazer o concurso da Polícia Civil, eu vou colocar para onde eu quero prestar. Então, por exemplo, esse último concurso e o meu anterior também, eu coloquei para o PRODEI Inter 1, que pega desde Cruzeiro, lá na divisa com o Rio de Janeiro, até Boiçucanga, até lá São Sebastião, litoral. Então é uma faixa grande de fato. Mas aí tem as seccionais de São José, de Jacareí, de Taubaté, de Cruzeiro, de Guará e de Caraguá. Então, pega todas as regiões. E aí tem o DEI Inter 2, que é de Campinas, e por aí vai. Então a pessoa... Tem Sorocaba, Ribeirão Preto. Ela escolhe isso antes de fazer a academia? Ela escolhe antes de fazer a prova. Antes de fazer a prova. Exatamente, ela escolhe antes de fazer a prova. E aí dentro, você escolheu o DEI Inter 1, é isso? Isso. Tá. Aí dentro do DEI Inter 1, existem várias cidades. Como é que aí você escolhe a cidade? Aí é nota da Cadepol, professor. Lá não, o concurso ele não vai importar mais. Não importa. Se você foi o último colocado no concurso, mas foi o primeiro colocado da Cadepol, na Cadepol você vai escolher. Então a sua classificação foi boa, porque você está pertinho de São José. Exatamente. Né? Não teve vaga para São José, né? Não teve vaga para São José. Teve 4 vagas para DDM, que é um departamento. Eu acho muito legal, humildemente falando.
mas a galera costuma não gostar muito de trabalhar. Eu acho muito legal, acho um trabalho importantíssimo de fato, sem dúvida. E abriu para seccional de São José, mas seccional de São José para Monteiro Lobato, para Caçapava, tem Jambeiro, mas não abriu. E aí para mim foi mais interessante eu escolher Jacareí, porque como eu já moro no final de São José, né, já tá no Aquários ali, sim, é uma região já próxima de Jacareí, então o DP da minha casa são 12 minutos, com trânsito, que a Dutra está em obra, uns 15 minutos, então é bem próximo, é bem tranquilo, então deu tudo certo. Claro que teve gente que acabou indo pro litoral sem querer ir, mas vai ter outro concurso agora, sempre tem novos concursos, é um remaneamento interno, né, e aí o aluno vai conseguir ser remanejado para um lugar mais próximo, então por isso também, às vezes ele tem que pagar um pedágio, mas não é muito não, é tranquilo, vale a pena. Vale a pena. E, pô, seu Zé Roberto, melhorou muito antigamente, quando não era regionalizado, eu tinha chance de cair lá em Ilha Solteira, na terra do Cazu. Olha Ilha só. Solteira, nossa, 10 horas, que isso? E faz um calorzão lá. Exatamente, divisa com o Mato Grosso, que poxa, e havia essa possibilidade. Hoje não, você vai pro The Inter que você escolher antes de fazer a prova. E aí as cidades do The Inter sim, depois da Cadepol. E a própria Cadepol é no The Inter que o candidato fez a inscrição. Então a minha Cadepol foi em São José, aqui no satélite, na seccional ali, então foi bem tranquilo. Foi, apesar do horário de 7 a 5h40, para mim foi tranquilo. Legal esse bate-papo, Felipe, porque você está trazendo notícias muito boas, né? Tanto assim em termos assim do ambiente de trabalho, né? Que eu acho isso essencial. Eu falo aqui até para o pessoal que trabalha no Unicurso, né? A gente passa a melhor etapa, a melhor fase da nossa vida produtiva, a gente passa trabalhando, né? O melhor horário do dia, a gente passa trabalhando. Imagine você trabalhar num local onde não é legal, né? É muito, muito ruim isso. E, assim, para o pessoal que está nos assistindo, aliás, eu até lembrei uma coisa, né? O Unicursos, ele tem mais de 30 anos e é muito normal a Vanguarda, para quem não conhece a região aqui de São José dos Campos, a Vanguarda é uma retransmissora da Rede Globo, né? E só esse ano eles vieram aqui umas 7, 8 vezes, né, na Vanguarda, porque falou em concurso público, falou em Unicurso. Praticamente nós somos um sinônimo da palavra concurso público aqui na região. E eu sinto assim que o fato até do Unicurso trabalhar com presencial, isso tem chamado mais atenção ainda, porque tem muita gente que não está conseguindo foco e concentração nos cursos gravados, EAD, muita interrupção em casa, a pessoa não consegue focar e tal. Mas por que eu entrei nesse assunto? Eu lembrei que numa dessas entrevistas da Vanguarda, né, da TV Globo, você falou de um tema que é o segredo de passar no concurso da Polícia Civil. Você pode compartilhar com a gente? É verdade. Eu tenho certeza que todo mundo quer ouvir isso. Essa história é uma história engraçada. Quando a Vanguarda foi me entrevistar sobre concurso público, e aí eles vieram fazer ao vivo, e eles chegaram um pouquinho antes só de fazer ao vivo, e eles não falaram as perguntas que eles iam fazer, nada, então foi meio do sopetão. E aí eu pensei, bom, independente da pergunta, o segredo da aprovação é tudo que aquilo que o candidato quer ouvir, né? É importantíssimo, como é que eu vou passar na prova? E aí, e antes a gente tinha batido um papo com o pessoal da Vanguarda, no dia antes e tal, e aí eu falei pra ele o segredo da aprovação. E aí na hora de ele fazer a minha pergunta, ele justamente falou os segredos da aprovação e falou, além disso, o que você tem pra falar? Agora já era, brincadeira, deu tudo certo. Foi uma entrevista muito legal na Vanguarda também. Um abraço pro pessoal da Vanguarda de São José, pessoal muito bacana com a gente aqui, né, com o Unicurso. Qual o segredo da aprovação? O que eu faço para passar em concurso? Essa é a pergunta que vale aí R$1 milhão, hein? Essa é boa. De dólar. Essa é boa. São três passos. Claro que depende do candidato, do aluno, da dedicação, tudo isso é importante. Mas são 3 passos principais. A compreensão da matéria e a compreensão como é que a gente consegue ter um bom curso, com um bom cursinho, estudando. E as pessoas estão percebendo com essa vida mais agitada que às vezes um online falta disciplina, falta o foco, falta um professor direcionando é para cá, não é para lá, porque os cursinhos online hoje, eles dão uma extensão gigantesca de matéria e às vezes depois você vai ver e fala, meu Jesus amado, por que ele deu, por exemplo, sei lá, 20 horas de lei dos crimes ambientais, se historicamente cai em 3 artigos, isso não cai na prova, para que o aluno vai perder tempo com isso? Então a compreensão direcionada hoje é fundamental, para o aluno entender a matéria, saber onde ele está pisando, ele se direcionar. E aí o Unicursos
é um excelente caminho. Aqui na região, o melhor caminho para o aluno se preparar e compreender matéria, com professores excelentes, dando direcionamento e as questões de prova. O segundo é o que as pessoas têm mais dificuldade, mas que eu vejo, professor, que aqui no Unicurso vocês estão pegando bastante no pé disso, e é uma briga que eu tinha aqui, um conselho que eu dava já há muitos anos, vocês estão pegando no pé disso, que é ser sincero com o aluno, jogar limpo com o aluno, vocês fazem isso. Porque eu sempre vejo o senhor Zé Roberto na sala de aula falando, galera, só Unicursos, não é só Unicurso, é só qualquer cursinho, não vai passar ninguém, precisa de você, aluno, se dedicar, você reservar um tempo, tirar suas dúvidas, explorar o professor, estudar em casa no seu tempo de estudo, por mais, não tem problema que seja 1 hora, 2 horas, não tem problema, é o tempo de qualidade. Mas a pessoa não trabalha, tem um tempão livre de estudo e aquele estudo não rende, não tem qualidade. Mas a pessoa tem 1 ou 2 horas de estudo, mas se for de qualidade, tá ótimo. E esse é o segunda etapa, o segundo grande ponto de segredo da aprovação, que é a fixação da matéria. Então ter um material bom de resumo, guardar a matéria, reforçar aquela matéria para não dar os brancos, passar por um processo de revisão que o aluno esteja sempre vendo, revendo aquela matéria. Isso não é fácil, é difícil, mas é um segredo importante para o aluno ser aprovado. Legal. E o terceiro, Zé Roberto, são os exercícios, porque cada banca tem sua peculiaridade, cada banca tem suas características, então o aluno ele conseguir fazer muitos exercícios, refazer as provas antigas, ter uma plataforma de exercícios para conseguir treinar esses exercícios, fazer muito simulado. Aqui no estado de São Paulo eu sei que não é muito comum, não é como no Rio, como eu morei no Rio, fiz curso lá. Lá é mais comum as pessoas fazerem simulados, estudarem com simulados. Aqui no estado de São Paulo a gente se cobra muito, tem medo de errar, tem medo de ser, que as pessoas vão pensar se for mal no simulado. Besteira! A gente tem que ir mal no simulado mesmo. Eu quero ir mal no simulado, mas eu quero me treinar, eu quero tentar me preparar com as questões, com nervosismo, com o tempo de prova, porque aí com isso eu vou evoluir. A hora de errar é no simulado, na hora da prova eu não posso errar, no simulado eu posso errar. Então esses 3 passos, caminhos, que podem ser feitos de maneira individual, claro, o exercício em conjunto, mas também dá para aglutinar esse processo. A gente está sempre em constante processo de compreensão, entendendo algo novo, fazendo uma associação que a gente não tinha, e está sempre revisando, fixando. Eu gosto de fixar, Zé Roberto, com material que chama Vademecum, que é um material que vem do latim leve consigo, que são perguntas e respostas, palavras-chave, na qual um resumo didático e objetivo com basicamente aquilo que cai na prova. Zé Roberto, se você pega um livro com 1000 páginas, 100 páginas desse livro, para menos, chutando alto, é aquilo que importa. O resto ele vai chover no molhado, vai repetir, Teorema de Pareto, vai trazer de novo. Exatamente. Nós temos poucos vitais e muitos triviais, mas a gente foca nesses muitos triviais e não nos poucos vitais, que é o que cai na prova realmente, que é o Teorema de Pareto, que o senhor fala bastante, está certíssimo. E aí é um segredo, é um foco importante que as pessoas perdem. E a compreensão, quando eu pego um cursinho online, por exemplo, tem muitas horas, porque ele tem que dar tudo e tudo mais, tá tudo aí, pega um concurso da PF, joga pro cara da Receita Federal, joga pro cara do TJ, joga pro cara da Polícia Civil, o mesmo curso. O mesmo curso. Né? Exatamente, perde o propósito, perde essa compreensão, esse direcionamento, que às vezes no presencial, com o professor direcionando, o aluno ele vai ter, né? Então é uma diferença importante. Para depois ele até saber onde ele vai fixar, né? Sim. Em qual parte da matéria ele vai fixar. Porque às vezes ele está fixando, está guardando, está estudando errado, né? Está fixando alguma coisa que não tem importância para a prova. Então esse segredo de compreender a matéria, entender a matéria, fixar, guardar, eu tenho meus materiais próprios, eu sei que você também gosta do Vademecum, e depois nesse processo fazer muito exercício simulado para treinar a banca, em pouco tempo o aluno vai conseguir o êxito. Ou seja, realmente é o segredo, né? Compreensão, retenção e aplicação. Perfeito. Não tem como não aprender fazendo isso. Não tem como. Uma coisa que você falou assim que a gente ensina isso, né? E uma coisa assim que eu tenho muita dificuldade, Felipe, é o seguinte: a pessoa ela entra para se preparar para concurso público e é normal isso, né? Com o padrão de estudo que ela sempre teve para terminar o nível médio, terminar a faculdade. E que padrão é esse? É estudar para tirar nota para passar de ano. Esse é o objetivo, tá? Senão, não precisaria ter uma pessoa aqui, um candidato, um aluno, fazendo um outro curso de português.
Quantos cursos de português a pessoa já fez na vida toda, não aprendeu e agora tem que aprender porque vai enfrentar o concurso público. E aí a minha barreira é o seguinte, tentar fazer a pessoa entender que aprender é bom, aprender é legal, né? E quando cai essa ficha no aluno, acontece como aconteceu com você, né? Gosta de aprender e os resultados de passar em concurso público vêm naturalmente, vem 1, 2, 3, aí você tem uma dor de cabeça, não sei se vou para a Polícia Federal, não sei se vou para a Polícia Civil. É verdade, né? Alberto, até um recado pessoal de casa, às vezes a gente pensa, mas eu nunca vou aprender, eu tenho muita dificuldade, eu se compara com outro aluno. Claro que cada aluno tem um tempo, mas se o aluno tiver um planejamento, uma organização, seguir o passo a passo da aprovação, uma hora ele vai conseguir subir o último degrau e ser aprovado. E vou mais além, quando ele é aprovado no primeiro, ele vira a chavinha, depois é só sucesso. É ladeira para cima, não para baixo. Porque a chance de continuar sendo aprovado é muito grande, porque o aluno já entendeu, já virou a chavinha de como ser aprovado. Então é claro, empecilhos, obstáculos, haverá no caminho. Claro, nós teremos obstáculos. Tem aluno, eu humildemente falando, e graças à minha família, a Deus, eu tive a oportunidade de estudar em colégios bons, em ter professores bons, então eu tive um pouco mais de facilidade nesse processo, de entender esse processo. Mas, que aluno que já fez mentoria comigo no Unicurso, com muita dificuldade, Alberto. E hoje está lá na Polícia Civil, vibrando, feliz da vida, estabilizado. Esses casos são muitos, não são poucos não, Alberto. São muitos. Muitas pessoas que acharam que nunca ia conseguir, que tiveram um processo escolar ruim, uma base ruim, hoje está dentro de, não só a Polícia Civil, né? Tem vários casos de sucesso aqui no Unicurso nesse sentido, mas no que eu respiro, que é a segurança pública, eu consigo pensar em muitos alunos. Eu não vou dar nomes agora, mas eu consigo dar muitos exemplos com alunos que conseguiram se superar e estão lá na polícia hoje. E até por incrível que pareça, isso é normal, né? Porque se você pega um aluno que teve uma excelente formação, teve um excelente curso, né? E compara com um aluno que não teve uma formação legal, é lógico, né? Que aquele que teve a melhor formação tem mais chance. Mas não é isso que determina, né? Você vê só, eu lembro de uma aluna que veio estudar conosco para escrevente do TJ e 80% das disciplinas é na área de direito, né? Direito constitucional, administrativo, e ela veio do nível médio, né? Aí qual a chance dessa aluna passar num concurso concorrendo com pessoas que terminaram, fizeram nível superior? E é lógico que faz nível superior presta esse concurso, apesar de ser nível médio, por causa do salário, e muita gente faz. Pois bem, essa aluna, ela entendeu, né, que ela conseguiria, né, usando método, disciplina e tal, e ela passou no concurso do TJ, mas com um detalhe, ela passou em primeiro lugar aqui em São José dos Campos, que legal, né? Ou seja, deixou muita gente que tinha formado em direito, que se achava, teve boa formação, para trás. Concordo. Então, tem um aluno daqui, já que eu falei que você tem um caso de sucesso aí também, tem um aluno aqui chamado Carlos Alberto, que é um aluno que ele fez o curso aqui, mas ele sempre falava comigo, professor, eu tenho dificuldade, minha vida é agitada, minha base é ruim, e junto com eles tinham alunos com um nível superior em direito, estudados, refinados, e muitos deles ficaram pelo caminho, mas o Carlos Alberto ele persistiu, estudou, e curiosamente ele fez a academia de polícia comigo, na minha turma. Foi um orgulho para mim tê-lo comigo fazendo a academia da polícia. Ele virou policial civil, foi aluno aqui do Unicurso, fez mentoria comigo também individual. E ele conseguiu realizar esse sonho passando por todos esses obstáculos, e não foi fácil, ele sabe que não foi fácil, mas ele conseguiu ser aprovado. Eu brinco com ele, eu tenho essa liberdade de brincar assim com ele. Se ele foi aprovado, passando por todas as dificuldades, qualquer um pode ser aprovado. Só se dedicar e ter um objetivo claro, foco, organização, disciplina, estudo, seguir um caminho, esse caminho que a gente conversou, né, Zé Roberto, que encurta bastante, que a chance de ser aprovado, ela aumenta bastante. Claro, sem dúvida nenhuma. E para você que está nos ouvindo agora, né, fica com essa mensagem, mesmo sem que a pessoa, não tem condição, tem muita dificuldade e tal, é possível superar. A principal batalha que acontece no concurseiro, aliás, eu digo para a vida, é a batalha mental, né, é o que acontece dentro de você. Tem um texto de Paulo, né, do apóstolo Paulo, que ele fala o seguinte, né,
não se conforme se a sua vida não está bem, né? Seja ela no casamento, seja ela na área da saúde, seja ela na área profissional, mas renove sua mente, porque Deus tem um perfeito propósito para você, né? Ou seja, um bom propósito para você, né? E a chave desse texto de Paulo é o renovar a mente. O que é renovar a mente? É você trocar os pensamentos, porque é muito natural, né? A gente vai entrar num projeto, como se preparar para o concurso público, fala, nossa, mas eu sou muito mal em matemática, como vai ser? Eu tenho muita dificuldade em português. Isso inunda a mente do candidato, né? Se ele não souber trabalhar isso internamente, já era. E outra dica importante nesse caminho, professor, é o seguinte, e daí o presencial auxilia bastante, é você vibrar com quem tem o mesmo sonho, a mesma vibração que você. Você andar, o pessoal brinca, né, que é a história de coaching e tal, mas isso é verdade. É andar com águia, andar com quem está vibrando, quem está estudando com você ali. Você não vai andar com um pardal, a pessoa vai te botar para baixo, não está estudando, que só quer festa. E aí o presencial é muito importante. Na minha época até hoje, porque eu continuo concurseiro e amo estudar, mas na minha época mesmo, de estudo mesmo, lá em 2000 e bolinha, 2006, 2007, eu adorava o presencial, adorava vir no curso depois, porque tinham pessoas que estavam vibrando na mesma sintonia que eu, estudando, se dedicando, e aquilo me dava força para estudar, para me dedicar também. E eu não estava com pessoas que estavam com outro foco, com outra vibe, né? Buscando outras coisas, né? Então, andar com as pessoas que estão na mesma sintonia que a gente é muito importante. Daí o presencial ganha uma importância grande também. Nossa, a importância é muito grande. A sinergia que tem dentro da sala de aula. Até tem um estudo da neurociência que fala que você aprende muito mais quando você estuda para ensinar outra pessoa. Aí o que eu falo para os alunos aqui do presencial? Olha, você percebeu que um colega seu faltou na aula, chega no outro dia, passa para ele o Vademecum, passa para ele o mapa mental, ele vai ficar feliz? Com certeza. Agora, se você falar, além de passar o seu material para ele, falar, olha, você tem 5 minutinhos que eu explico para você esse material, pronto, né? A pessoa que está ensinando ganha muito mais e a pessoa que está recebendo ganha muito mais também. Isso é sinergia, né? Ou seja, ganha-ganha, os dois lados ganham. Roberto, a gente fazia uns grupos aqui, a gente fazia justamente isso, né? Porque eu era aluno no Unicurso ainda e estava começando a dar aula. Eu fazia essas aulas com o Diego, que é um aluno bastante conhecido no Unicurso, e com o Rafael. Curiosamente, os dois hoje são policiais civis. Pois é, né? São seus colegas. Somos colegas. Somos colegas exatamente. Hoje. Legal, bacana isso, e isso é uma coisa assim que o EAD infelizmente não consegue dar, né? O EAD, a pessoa ela tem que ser realmente muito disciplinada, mas ela não tem outro ali do lado dele incentivando, dando aquela sinergia. Para você que tem interesse em se preparar para o concurso da Polícia Civil, a gente está com um plano bem legal para 2025, de um curso presencial extensivo, né, com bastante exercício, com aula focada na Polícia Civil. Então, se você tiver interesse, baixa aqui, tem um link, é só você clicar. Aliás, se você está ouvindo isso no mês de novembro ainda, tem um Black Friday, tá? Se você está ouvindo depois, não tem problema, entre em contato com o nosso pessoal. O Felipe é um dos nossos professores, é um dos professores que vai estar te orientando também nessa área para você conquistar o seu futuro emprego, conquistar o seu sonho. Aliás, Felipe, você me lembrou, né, que a gente fala muito sobre sonhos, né? A pessoa quer passar no concurso público, eu tenho sonho de ser policial civil, tenho sonho de ser fiscal da Receita Federal, tal. Mas, enquanto esse sonho ele não se transformar em meta, ele vai continuar sendo um sonho, ou seja, não vai ser realizável. O que é uma meta? Qual que é a diferença? A meta ela é realizável, ela é quantificável. Então, para você que quer passar e prestar concurso público, você precisa determinar coisas simples, né? Como quantas horas você vai estudar, acreditar naquilo que você... ou seja, tem que ser atingível, né? Não adianta nada você falar assim, eu vou prestar o próximo concurso da Polícia Civil, mas eu tenho dificuldade em português, tenho dificuldade em matemática, eu não consigo tempo para estudar, um monte de problema. Não vai atingir, né? Ou seja, a própria pessoa ela já coloca que o sonho dela vai ser inatingível. Então, o sonho ele é atingível desde que você transforme ele numa meta quantificável, atingível e realizável. Felipe, olha, nossa, foi muito legal, rapaz, nosso bate-papo aqui. Eu acho que muita informação de valor a gente vai poder passar para o pessoal que está aqui no canal do Unicurso.
E assim, eu queria que você, né, com toda a sua experiência, toda a sua autoridade, né, ter passado em tantos concursos públicos, principalmente para esse pessoal que quer ser policial, qual seria a sua mensagem para esse pessoal? José Roberto, primeiro foi um prazer estar aqui com vocês, conversando aqui com o pessoal do Unicursos, falando de segurança pública, que é um assunto que eu gosto bastante, falando de aula, de segredo de aprovação, de polícia, que é algo que me motiva bastante. Então, obrigado pelo convite e sempre precisar estou às ordens. Em relação ao pessoal de casa, uma mensagem boa para a segurança pública, para a Polícia Civil, para concurso. Olha, pessoal, muda a vida de fato. Estabilidade, um emprego, um novo trabalho, novas pessoas. Pode parecer apenas um concurso, mas não é. É muito mais que isso. Então, às vezes a gente tem dificuldade de começar o processo, de começar a estudar, de dar o start. Realmente são muitas fases, às vezes é árduo, mas a minha mensagem é que vale a pena vocês passarem por esse processo e depois assumirem o concurso público, chegarem até a fase final e assumirem, fazerem academia de polícia, Carepol, e depois trabalhar na delegacia ou no plantão. É muito legal, a remuneração ela é justa, o trabalho ela é legal, o ambiente ele é muito legal, e isso muda a vida, não só a vida profissional, mas a vida em todos os aspectos. A polícia, a gente tem uma missão com a sociedade. Então, além do aspecto profissional, tem o aspecto humano, de você estar fazendo o bem e buscando a melhoria da sociedade. Então, isso é muito legal, vale a pena. Então, eu aconselho a todos vocês que estão aí pensando comércio, não comércio, e aí que vocês estudem, se dediquem, é possível. E vou mais além. A Polícia Civil é muito possível, é mais possível que outros concursos, ainda mais com a quebra da cláusula de barreira agora, atingir os mínimos. Então é possível você estudar, às vezes, não por muito tempo, às vezes tem gente que está estudando. Eu tenho um aluno aqui do Unicurso, inclusive a Silvana, que estudou 3 meses aqui com vocês, passou, agora está na mentoria comigo para a prova oral. É possível, essa é a mensagem que eu passo para os alunos, Alberto, é possível. Se você tem esse sonho, transforme esse sonho em meta e se dedique, estude, que a Polícia Civil é muito possível. Legal, Felipe, obrigado, viu? E você que tem interesse, pode estar perguntando assim, mas eu não sou de São José, eu sou de Taubaté, eu sou do litoral, como que eu faço? A gente também tem a transmissão ao vivo das aulas, né? E é um curso direcionado para você que quer passar no concurso da Polícia Civil. Então é só clicar aqui embaixo e dá um joinha aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal que a gente vai preparar mais conteúdo de valor para você. Conteúdo que é direto ao ponto, não é uma enrolação, mas assim, um conteúdo que faça com que você caminhe em direção ao seu sonho, ou melhor, em direção à sua meta. Obrigado, viu? Obrigado, Alberto. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.